Olá a todos, minhas saudações, meu nome é Márcio Overbeck, eu sou médico urologista e primeiro secretário da SBURS. Este é mais um episódio do podcast da SBURS, um episódio muito especial no qual nós vamos contar com a presença de dois experts na área de endurologia e sem mais delongas eu gostaria de apresentá-los para vocês. Nós temos aqui o Dr. Charles Hiedner, que é o diretor de comunicações da SBURS, e o Dr. Eduardo Mastalir, que é o coordenador do Departamento de Endurologia da SBURS, segundo secretário. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, muito obrigado, Márcio. Bom dia, Márcio, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias, sobre avanços em endurologia, e essa é uma área que diz respeito ao médico urologista em geral, porque o tratamento da litíase urinária, dos cálculos urinários, é algo que faz parte do dia a dia do urologista, tendo em vista até a prevalência da litíase urinária na população em geral, né? Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre prevalência, sobre dados epidemiológicos, porque é importante que o urologista, em geral, se dedique à endurologia e que pense nisso como algo que realmente representa uma grande demanda no consultório. Eu vou começar, quem sabe, com o Dr. Charles, que vai compartilhar seus insights em relação à prevalência, em relação à sua percepção de consultório também. Bom, Márcio, o capítulo litíase é um capítulo essencial na prática do urologista, né? A gente está, evidentemente, diariamente envolvido na assistência ao pronto atendimento, à emergência, e a litíase, sem sombra de dúvida, é uma causa número 1 de acionar o urologista nesse cenário. Os casos eletivos vão desde um check-up, onde as pessoas fazem o seu screening para doenças abdominais, uma ecografia diagnostica seu cálculo, isso demanda evidentemente um encaminhamento para a urologia, e há uma doença altamente prevalente, se acredita que 10 a 15% da população vai apresentar um episódio de litíase ao longo da vida. Os fatores, né, que nós temos aqui no nosso estado, consumo de alta proteína animal, consumo de sódio e a prática dos grandes centros de tomar cada vez menos água, né, na vida corrida, atribulada que as pessoas levam, fazem com que a incidência da litíase seja evidentemente essa e, portanto, nós temos que nos familiarizar ao tratamento dessa condição. Exatamente, Charles. Uma questão que nós temos que considerar é a recorrência, né? A gente sabe que 50% dos pacientes que formaram algum cálculo renal, em 5 anos vão formar outro, e 80% em 10 anos vai formar outro cálculo. Então, alta prevalência com alta taxa de recorrência faz com que o urologista tenha que dominar as diversas modalidades de tratamento do paciente com cálculo renal. Esse seria um ponto, Mastalir, que também leva a uma percepção de que buscar a consulta urológica é fundamental para quem sofre com esse tipo de problema, uma vez que há como implementar medidas que visam a prevenção, né, de episódios recorrentes de litíase. E nesse contexto, qual que é a recomendação de 2024, tá, em relação à análise metabólica, prevenção de litíase? Existe um consenso internacional quando nós avaliamos as diretrizes, não só as europeias, mas americanas, em relação a esses pontos? Sim, é consensual que o paciente, na sua primeira manifestação de cálculo renal, ele não precisa fazer uma avaliação metabólica completa, né? Pode ser uma avaliação metabólica mais restrita. Mas o paciente que já apresenta recorrência, que a gente já falou, que é muito comum, esse deve sim ser submetido a uma avaliação metabólica mais completa, para que possa-se identificar fatores, né, que estejam desencadeando. Embora em algumas situações a gente não consiga detectar um fator isolado especificamente, mas quando isso existe, o benefício é muito grande da intervenção específica, né? Então, o que acontece? A avaliação metabólica, falando assim para os urologistas, né? Uma avaliação metabólica mais restrita, pelo menos com dosagem de eletrólitos séricos, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, PTH, já dá uma bela de uma noção. Junto com o exame de urina, em que a gente avalia o pH da urina, também já nos abre uma porta muito boa para a intervenção. Quando dá necessidade, então, de uma avaliação mais completa, a gente inclui daí, então, o exame de urina de 24 horas.
né? Que daí a gente vai avaliar cálcio, sódio, potássio, magnésio, citrato, cistina e oxalatos, pelo menos, na urina. Eu vejo que o paciente que apresenta litíase recorrente, da mesma forma, na comparação com outras comorbidades que são crônicas, tem uma dificuldade grande de aderir a medidas comportamentais. Então, eu fiquei curioso aqui para saber o que vocês implementam como uma rotina para o paciente que vem com recorrência da litíase em termos de ingestão de líquido, como vocês alinham as expectativas do paciente em relação à importância de aumentar a ingestão de líquido em 24 horas, o que a gente pode considerar em geral para evitar novos episódios de litíase em pacientes que representam a grande maioria, como o Dr. Mastari mencionou, daqueles pacientes nos quais nós não conseguimos identificar um fator pontual associado à recorrência, o que a gente deveria fazer, quando a gente deveria considerar, por exemplo, usar o citrato de potássio nesse contexto, qual que é o risco, qual que é o benefício dessa adição e se existem alguns medicamentos adicionais que nós poderíamos considerar nesse contexto. Vou começar com o Mastari. Eu sei que a pergunta é um pouco aberta, mas quem sabe o Mastari começa e o Dr. Charles complementa nesse momento. Não, pano para manga a gente vai ter bastante aqui, né? Bom, eu passo assim, eu sou muito prático e acho que a gente tem que ser muito prático e claro com o paciente. Medidas gerais para todo paciente com cálculo renal, eu já digo para ele, olha, tu vai ter que diminuir 2 questões na tua dieta e vai ter que aumentar 2. Doutor, o que vai ter que diminuir? Sal e proteína animal. E o paciente pergunta, não posso mais comer meu churrasco, doutor? Eu digo, pode, mas tu vai pedir lá pro churrasqueiro botar menos sal, vai diminuir um pouquinho da carne, vai de repente botar um franguinho junto, um legume junto. Isso também vai trazer outros benefícios para o indivíduo. Então, diminuir sal e proteína animal. E aumentar líquidos e frutas cítricas. O que eu digo do líquido? Quanto tem que tomar? Eu sempre achei meio interessante essa questão. Tem que tomar 2 litros de água por dia. Bom, se a gente está no inverno, né, que tu não faz atividade física nenhuma, não transpira nada, talvez 1 litro de água seja suficiente. Então, o que me leva a crer que a questão mais importante, na verdade, é a cor da urina, o aspecto da urina. Urina clara, está bem hidratada. Urina escura, tem que tomar mais água. Mas eu já tomei 3 litros de água hoje. Não interessa, está fazendo 40 graus, tu acabou de fazer um treino ali na academia, 3 litros para ti já foi embora. Tem que tomar mais água. E aqui no nosso meio a gente tem ainda a questão do chimarrão, né? Que ajuda bastante. As pessoas às vezes confundem, não, água eu não tomo, mas eu tomo chimarrão o dia inteiro. Tá legal, tá valendo. O que a gente precisa é diluir a urina. Urina concentrada, os cristais se aproximam, forma cálculo. Basicamente é isso. Eu concordo, eu acho que na minha prática também a cor da urina eu acho que é um termômetro muito importante para quantificar a ingesta hídrica, e se a pessoa tem uma urina amarela ou laranja, que seja, isso está concentrando os cristais e sem dúvida vai prejudicar na formação dos cálculos. Eu acho que é muito importante também deixar o paciente ciente de que a incidência de litíase ela é proporcional à síndrome metabólica, né? Então, pacientes obesos, é muito importante em deixar eles cientes disso. Deve emagrecer, deve fazer atividade física, tomar muito líquido, reduzir o sódio, mas não só o sal. Dizer que o sódio em produtos industrializados se encontra nos refrigerantes, no suco artificial. A gente pede para os pacientes, às vezes, reduz a carne, mas eles comem muita linguiça, né, muito bolacha, desculpa de interromper, bolacha recheada. Se tu pegar ali os componentes, alto teor de sódio. Então, em termos práticos, líquido, o suficiente para ter a urina sempre clara, reduzindo o sódio, os produtos industrializados e o sal, diminuir um pouco a carne vermelha, muitos produtos cítricos, quanto mais melhor. Em específico, a pergunta do citrato, né, de potássio, isso depende muito do pH urinário, né? Se tem um cálculo de ácido úrico, eu quero alcalinizar a urina, eu acho que é essencial o uso do citrato de potássio. Ou se nós, numa avaliação metabólica, documentamos uma hipocitratúria e nós queremos, então, evidentemente, tratar isso, né? No contexto de avaliação metabólica, se é um paciente que, por exemplo, um rim único, litíase múltipla, recidivante, eu, da minha prática, sempre tenho um nefrologista dedicado à questão, né, do tratamento clínico dos cálculos. Acho que o urologista deve ter essa referência, né, um bom nefrologista que possa dar o suporte, né, porque muitas vezes o paciente se sente, né, num cuidado mais integrado. Sim, concordo plenamente contigo, Chassi, principalmente naquelas situações mais raras, mas que demandam um maior esforço.
e trabalho em multidisciplinaridade. Por exemplo, paciente com cistinúria. Esse é um paciente extremamente complexo de se lidar, porque ele vai ter alta recorrência, ele vai ter uma dificuldade de alcalinizar a urina e vai ter que, às vezes, utilizar substâncias aí que não tem nem no nosso meio, né? Depenicilamina, tiola, né? São substâncias, assim, que são muito difíceis de conseguir e que, ao fim e ao cabo, poucos têm acesso. Então, aí o nefrologista, acho que agrega muito. Perfeito. Nesse momento eu gostaria de seguir essa conversa informal num caminho que eu acho muito interessante, que é o das novas tecnologias. E, curiosamente, nós três tivemos a possibilidade de fazer a formação no mesmo serviço formador de médicos residentes, tradicional serviço de urologia da Santa Casa de Porto Alegre. E nós nos formamos numa época na qual as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia não estavam presentes na época tão fortemente como estão nesse momento. Então, quando nós falamos em litíase ureteral, por exemplo, eu me lembro, Dr. Mastalir, do litotritor balístico, do litotritor ultrassônico, das dificuldades que nós tínhamos em relação ao material, como fragmentar os cálculos, as discussões em relação ao volume do cálculo e as indicações, inclusive, de videolaparoscopia para casos selecionados, com cálculos impactados e tal. E, felizmente, muito felizmente, nos dias de hoje, nós temos tecnologias revolucionárias, que mudaram totalmente a abordagem da litíase urinária para os pacientes urológicos que precisam de tratamento minimamente invasivo. Hoje em dia é possível tratar o paciente muitas vezes em regime ambulatorial ou com um curto período de hospitalização. A utilização de novas tecnologias permitem, em um ou mais tempos, a realização de procedimentos totalmente endoscópicos para o tratamento da litíase ou de cirurgias combinadas com abordagens endoscópicas e percutâneas. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aberta para o Dr. Charles sobre o que o urologista, em geral, precisa saber sobre as tecnologias que estão presentes em 2024, se existe alguma restrição para os pacientes que, por exemplo, têm planos de saúde, qual que é a dificuldade de acesso que pode existir para essas novas tecnologias, ou se a gente tem um acesso mais liberal para isso para os pacientes que precisam de indicação cirúrgica. Quando a gente começou, Márcio, sem dúvida as fontes de energia eram essas, e a gente passou por uma transição onde a fibra, por exemplo, de laser, ela era paga, né? O paciente tinha o convênio, mas a fibra o paciente tinha que pagar. Isso foi incorporado nas tabelas. Hoje nós temos pelos planos de saúde a fibra laser, né, disponível. Isso mudou radicalmente, né, o tratamento. Foi, eu acho que isoladamente, o fator que mais impactou na endurologia foi o acesso à tecnologia do laser, né? Evidentemente que nós temos também ureteroscópios descartáveis com visão muito melhor do que a visão ótica, então os digitais, né? As bainhas muitas vezes permitindo manter o fio guia através, né, do procedimento como segurança. Nós tivemos um salto tecnológico bárbaro, né? E essas tecnologias estão sim disponíveis, né? A gente tem alguns convênios muitas vezes que limitam os fornecedores, mas de uma maneira geral os pacientes têm acesso a tecnologias muito melhores do que no passado. Sem dúvida. Mas eu tenho uma percepção que é a seguinte, né? As novas tecnologias vêm, mas apesar da crença, elas não acabam com as antigas. Vou explicar. Por exemplo, em 2017, eu até mostrei no nosso congresso Encontro Gaúcho de Urologia, que teve agora, né? Falando justamente sobre novas tecnologias, eu mostrei uma entrevista que eu fiz com o professor Chelsea. Todo mundo sabe. Professor que desenvolveu a litripsia extracorpórea em 80, lá na década de 80, aplicação clínica. E perguntei para ele, fiz a seguinte pergunta no final da conversa com ele, assim: professor, como é que o senhor se sente? Nós estávamos num stand ali que tinha laser, tinha flexível, tinha tudo ali, né? E um equipamento de extracorpórea. Como é que o senhor se sente hoje, tendo desenvolvido uma tecnologia que foi a base para tudo que nós temos hoje aqui? Ele disse assim: penso que estou ficando velho.
Claro, a tecnologia ela fica velha, mas não necessariamente obsoleta. Então, novas tecnologias vêm, né? E nós três aqui somos numa época de formação de base, em que certamente todos nós fizemos, inclusive, cirurgia aberta para tratar paciente com cálculo renal. E que eu vou dizer para vocês, claro, não vai ser utilizado como rotina. Litripsia extracorpórea, poucos lugares têm hoje no Brasil, mas em casos pontuais, tu vai precisar. Vai ser um recurso que tu... Pá, esse paciente que tem um rim único, de cálice com um cálculo no cálice inferior, que eu não consegui chegar com flexível e que percutânea não quero fazer. Bom, a extracorpórea vai funcionar, a cálice inferior? Não sei, pode ser que não funcione, mas pode ser que fragmente, pode ser que saia, né? Então, eu acho que a gente tem que saber lidar, a gente tem que ter o pé no chão, esse olhar crítico de que novas tecnologias vêm, mas a gente tem que incorporar e saber individualizar cada caso. Acho que isso é muito importante. Acho que é um ponto bem interessante que o Mastalir trouxe aqui para a discussão. E aproveitando o gancho, falando de cálice inferior, né? A impressão que nós temos é que o cálice inferior, às vezes, é o calcanhar de Aquiles, né? Do endurologista, uma vez que as discussões em relação ao manejo de pacientes com litíase de cálice inferior são homéricas, os congressos médicos, e onipresentes, não é? Então, eu vou fazer uma pergunta, Mastalir, para você em relação ao volume da litíase, se existe algum consenso em relação às indicações que a gente tem nos dias atuais para cirurgia retrógrada, renal, endoscópica, versus cirurgia percutânea num paciente índice. Isso significa paciente que tem 2 rins e que tem uma função renal normal e que tem um cálculo lá no polo inferior. Eu posso dizer que a partir de um determinado volume de doença, nós podemos indicar uma técnica em detrimento da outra ou depende? Acho que depende da anatomia, depende da sintomatologia. Os guidelines mostram que paciente com cálculo de cálice inferior menor que 1 centímetro assintomático, ele não precisa ser tratado. Bom, mas na vigência de sintomas ele vai precisar ser tratado. A questão do tamanho do cálculo e até onde a endurologia pode ir para uma abordagem retrógrada ou tem que ser percutânea, essa regra está cada vez sendo colocada mais para cima. Por que motivo? Porque o que acontece? Tradicionalmente se colocava lá cálculo 1,5 centímetro, 2 é o limite para a abordagem retrógrada. Por quê? Porque era um tempo em que as fibras eram mais calibrosas, os ureteroscópios eram mais... não eram tão flexíveis, não permitiam uma abordagem tão... Uma deflexão tão importante, né? Acabava prolongando o tempo cirúrgico. As tecnologias de laser também determinavam fragmentos muito grandes, o volume muito grande, podendo formar uma rua de cálculos, né? Mas com as novas tecnologias hoje isso tem mudado. Até um artigo que eu li recentemente colocava que será que não vai ter mais limites para o tamanho do cálculo em relação à abordagem retrógrada? Porque bainhas de aspiração, que a gente vai aprofundar ainda nesse assunto, mas bainhas de aspiração, túnel laser, né, fibra mais fina, que permite uma deflexão maior, melhor irrigação, isso faz com que o limite seja extrapolado. Porque a gente tem que considerar também o tempo de anestesia, né? Qual é o tempo que eu vou manter o paciente ali submetido a uma anestesia geral para tratar o cálculo? Então, tem que pesar isso também. Eu acredito que nesse contexto as bainhas de aspiração não somente pela facilidade, né, que elas proporcionam nesse tipo de tratamento são importantes, mas também em relação às pressões geradas lá no sistema calicial renal, né? Charles, qual que é a sua prática em relação à indicação de cirurgia endoscópica versus percutânea nesse grupo de pacientes com litíase de cálice inferior, tendo em vista todos esses pontos fundamentais que o Mastalir já trouxe para a gente aqui? Eu acho que o capítulo cálculo renal polo inferior, ele é um capítulo que tem que ser muito debatido com o paciente, alinhando expectativas. Acho que uma coisa muito importante é a gente ver fatores do paciente, fatores do cálculo e o desejo do paciente.
Massalir falou uma coisa muito importante que eu queria ressaltar. Um paciente com cálculo calicial assintomático, sem infecção, não obstrutivo, ele não precisa ser tratado necessariamente. Nas diretrizes da AUA, é possível a gente, inclusive, observar com vigilância ativa se esse cálculo não cresce, se ele não dá sintomas, se ele não obstrui e não está associado à infecção, nós não precisamos tratá-lo. Porém, se há sintomas, há obstrução, o paciente quer tratar, bom, aí nós temos que ver fatores, como eu disse, do paciente. É um paciente anticoagulado, é uma paciente que está grávida, nós temos que contextualizar a nossa indicação, né? O cálculo, qual é a densidade do cálculo e a anatomia calicial, 3 fatores muito importantes, o ângulo infundíbulo pélvico, o comprimento do infundíbulo e a espessura do infundíbulo. Então, aí nós vamos ver um cenário, por exemplo, um cálculo de 1,5 cm, bem, né, o tamanho crítico, né, 1,5 cm vai para qual lado? Flexível ou mini percutânea? Bom, um cálculo de 1,5 cm numa paciente anticoagulada, numa paciente que deseja evitar procedimentos com maior morbidade, nós podemos sim fazer uma flexível. Existem preditores de sucesso da ureteroscopia flexível. Por exemplo, se ele tem um infundíbulo curto, não longo, com mais de 5 milímetros de espessura, e um ângulo infundíbulo pélvico que seja não agudo, há uma variação conforme o método que nós formos usar, claro, entre 70 e 90, mas que, enfim, que seja que a gente olhe ao exame contrastado e veja que o ângulo infundíbulo pélvico é maior do que 70 ou 90 graus, conforme o método que nós vamos decidir usar. Esse paciente vai fragmentar com a flexível. Agora, se o paciente tem um ângulo muito agudo, um infundíbulo longo ou estreito, nós vamos daí, então, ter que orientá-la que o melhor é ela fazer uma mini percutânea. Comparativamente, mini percutânea, os estudos mostram isso entre flexível e mini percutânea. A mini percutânea tem maior índice de stone free. Entretanto, no outro lado da balança, ela tem maior complicação. Então, equacionar entre maior complicações e melhores resultados, nós podemos propor a esse paciente, eventualmente, uma mini ESIRS. Como é que funciona isso? Olha, eu vou começar pela flexível, se eu não chegar no cálculo, eu vou puncionar e vamos concluir o procedimento através da punção. O paciente aceita isso, nós podemos levar a cabo. Os estudos mostram, inclusive, que a mini ESIRS, comparativamente às monoterapias, tem melhor resultado de stone free do que qualquer uma individualmente. Então, contextualizando, alinhando as expectativas, desejo do paciente, anatomia calicial, o paciente pode, por exemplo, dizer assim, olha, eu não tenho convênio, eu não tenho recurso financeiro, mas o cálculo é um cálculo de baixa densidade, um cálice favorável com ângulo que não é agudo, anatomia calicial favorável, por que não fazer uma litotripsia extracorpórea? O índice de sucesso de uma litotripsia extracorpórea para cálculos de 1,5 centímetros em cálice inferior é 67% de stone free com um procedimento. Então, nós poderíamos oferecer para essa paciente nessas condições. Então, acho que é muito importante alinhar as expectativas e esses fatores que eu comentei. Agora, eu fiquei com uma dúvida que é importante em relação a esse contexto. Como a gente tem, nos dias de hoje, a possibilidade de indicarmos a cirurgia combinada intrarrenal, como é feita a solicitação para os planos de saúde? Quem sabe eu vou pedir para o Dr. Massalir compartilhar a sua opinião. A gente já pode solicitar tudo no início, por plano de saúde, considerando um contexto de uma cirurgia eletiva? Eu acho que, primeiro, isso tem que ser discutido com o paciente, né? Porque tu puncionar o paciente, expor aos riscos e tudo mais, eu acho que tem que ser discutido com ele antes. Tem que ir para a sala pronto para ambas as opções. Em relação aos convênios, eu vou ser bem sincero que eu não tenho tido dificuldade. Para aprovação. Para aprovação. Explicando, colocando. Geralmente, claro, são cálculos maiores ou cálculos muito grandes, que a gente vai fazer a abordagem realmente simultânea para potencializar o tempo do tratamento, ou são cálculos com abordagem diferente, né? Tem uma suspeita de uma estenose de infundíbulo, tem uma suspeita de um divertículo, né? O cálice inferior. Então, acho que colocando a justificativa, documentando bem o caso, eu acho que a maioria dos convênios aí aprova, não tem problema. Porque, é claro, se a gente for parar para pensar assim, em termos de custo, não vai agregar muita coisa, não.
Material, uma agulha. Fio guia tu pode usar um. Eu tenho usado um só. Mini percutânea, os kits de dilatação são metálicos, são reutilizáveis. A fibra laser, tu pode usar a mesma, 400 ou 200, pode ser a mesma. Não vai nem precisar de dormear, porque tu vai usar pinça. Então, ao fim e ao cabo, tendo um custo que... não agrega muito, agrega risco. E talvez agregue um pouquinho mais de tempo de sala. Mas é importante ressaltar uma coisa também, né? Nessa questão de evitar a percutânea para evitar risco, nos casos de anatomia desfavorável de cálice inferior, como eu comentei, tem estudos mostrando que o indivíduo forçando a ureteroscopia flexível, forçando o aparelho, forçando a angulação, nós conseguimos com essa conduta complicações até maiores que a mini percutânea. Então, a seleção é a chave, né? Nunca forçar um procedimento, e eu concordo gênero, número e grau, se a gente vê que antes, né, do procedimento a anatomia é desfavorável, com o paciente alinhar as expectativas, oferecer o consentimento informado apropriado tanto para um como para o outro procedimento, e então tendo melhores resultados junto com a seleção em conjunta com o paciente. Hoje, porque na nossa época, a gente fez percutânea praticamente de decúbito ventral. Eu só fazia de ventral. Talvez o Márcio tenha pego uma transição ali, né, Márcio? Poxa vida, todo mundo... O anestesista falou em percutânea para o anestesista, ele se apavora, né? Tem que mudar o paciente com síndrome metabólica, vocês imaginam, né? Mas isso mudou hoje em dia. Praticamente... grandes centros, e não grandes centros, mas praticamente todos os urologistas têm condições de fazer aí uma abordagem com o decúbito dorsal, né? E todas as suas variações que existem, mas ao fim e ao cabo, decúbito dorsal com acesso facilitado pela uretera ali. Então, a cirurgia acaba tendo um timing, uma dinâmica bem mais interessante também. Diferente, né? Muito bem, acho que são pontos muito interessantes em relação às abordagens e a seleção de pacientes, como o Dr. Charles mencionou. Para o urologista que se formou e foi treinado fazendo a cirurgia percutânea tradicional, vocês poderiam trazer os conceitos para a gente poder diferenciar isso de mini percutânea? Sei que para quem trabalha no seu métier com endurologia, no seu dia a dia, se dedica a essa área, parece uma coisa simples. Mas para o nosso colega urologista geral, que faz não somente endurologia, mas também todas as demais sub-áreas da urologia, o que seria uma mini percutânea em 2024? E nós temos a ultra mini percutânea também, né? É o Slim e o Extra Slim. Opa! Como a gente define isso hoje? Exatamente. Bom, a percutânea tradicional, em termos de equipamentos, eles giram ao redor de 26 frentes. É muito semelhante ao equipamento da RTU. A mini percutânea, ela gira ao redor de 20, 22 frentes. E a ultra mini percutânea ao redor de 15, 16 frentes. Então, são diâmetros bem diferentes. Isso, claro, diminui o risco de lesão renal, trauma renal, sangramento. Por outro lado, diminui irrigação. Outra mini percutânea, a irrigação, ela é super problemática. Ainda mais em decúbito dorsal, que tem uma drenagem espontânea. Então, ela pode ser... Tem dois aspectos. Ela tem menos risco, mas pode ser mais... o urologista pode ter uma maior dificuldade. Do ponto de vista de passos técnicos, isso não muda, né? Tem que colocar lá o catéter ureteral para dilatar as cavidades, colocar o contraste. Pode hoje, uma coisa muito importante, muito interessante, é fazer a punção guiada por eco também, né? Isso facilita e diminui risco para ver a janela, né? de punção. E aí, então, a punção propriamente dita, né? A punção é a chave do acesso, né? O acesso percutâneo, inclusive, alguns urologistas preferem que esse acesso seja feito por um radiologista. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente, que eu acho que nós urologistas que temos que fazer isso. Talvez em algum caso especial, selecionado, um rim transplantado, talvez a abordagem com o radiologista seja mais interessante de fato. Mas de uma maneira geral, eu acho que o urologista que se propõe a fazer a abordagem percutânea renal, ele tem que fazer a punção. Não consigo fazer por eco. Tudo bem, hoje nós temos as técnicas biplanares, tanto para dorsal quanto para ventral, que funcionam muito bem.
e colocam, assim, consegue botar um método para a punção para que ela não fique tão assim na tentativa e erro. Acho que sistematiza bem esse passo aí da cirurgia. Perfeito. Acho que um ponto que vocês já trouxeram para discussão e que eu gostaria de aprofundar nesse momento seria o emprego das bainhas de aspiração, as novas bainhas, e também de novas tecnologias de laser como o próprio túlio, que o Dr. Mastavir já trouxe para discussão. Então, Charles, o que o urologista precisa saber em 2024 sobre emprego de bainha de aspiração e de potenciais benefícios de novas tecnologias de laser? A gente aqui criou uma grande expectativa, né? Os gringos sempre falam hype or hope, né? Será que realmente essas novas tecnologias elas vêm para mudar o que a gente vem fazendo rotineiramente numa área que já sofreu grandes avanços tecnológicos e que se desenvolveu muito, que é a endurologia? Eu não tenho dúvidas, né, que o túlio é uma fonte de energia muito melhor do que nós empregamos rotineiramente. O problema nosso é o acesso, né? Nós não temos, né, isso na nossa prática diária, né? Eu sei, o Mastalir teve oportunidade no Congresso de Passo Fundo, né, de usar. Acho que o Mastalir pode dar o comentário documental in loco. Lá em Curitiba, né? Nós, Lá em Curitiba. Fizemos lá o túlio, vimos, e tem colegas aqui que já estão tendo acesso, né? O túlio, a característica dele é uma coisa interessante. Primeiro, ele tem um coeficiente de penetração na água menor do que o do Romium. Então, isso diminui o risco de lesão. Embora também não seja um risco maior, mas enfim, é um dado. Um segundo aspecto da tecnologia especificamente é que o pulso, a onda de pulso do túlio é um pulso maior, mais prolongado. Até se diria que ele é um laser contínuo e não pulsado. Mas na verdade ele é pulsado, só que é um pulso muito longo. Isso faz com que diminua a retropulsão do cálculo, isso faz com que aumente a fragmentação do cálculo. Então são aspectos interessantes. Um outro aspecto é que o Thulium Fiber Laser é que os cristais do Thulium estão na fibra, por isso que é Thulium Fiber, ao contrário do Romium, que o cristal está lá no equipamento. Qual é a diferença disso? O equipamento Thulium é menor e mais resistente. Isso possibilita também a confecção de fibras de diâmetro menor. Qual é a vantagem da fibra de diâmetro menor? Libera espaço para irrigação e permite uma maior deflexão do flexível. Então, o túlio, ele é realmente um laser que tem um potencial muito grande para fragmentação de cálculos. Um outro aspecto interessante dele é o potencial de coagulação. Ele favorece uma coagulação porque como ele tem um pulso longo e a gente sabe que o laser para queimar ele tem que ficar ali em cima, né, atuando, então se é uma onda de pulso muito curto, ele não coagula direito. Como ele é um pulso longo, o túlio, ele favorece uma coagulação. Então isso pode ser interessante em alguns casos. Já para fazer, por exemplo, o pessoal para fazer o tulip, ele carboniza muito a loja. Tem gente que já não gosta muito dessa característica. Mas, enfim, eu acho que o urologista ele tem que estar conhecendo essas tecnologias para poder fazer a sua escolha. Eu tive a oportunidade de dar uma aula lá em Curitiba que era sobre qual laser eu escolho para eu usar. E é o mundo. Existem, né, a tecnologia do laser pulsado de dupla onda, né, da Lumens, né, um laser, tecnologia israelense, inclusive, né, e que é muito interessante. Mas a gente tem que saber utilizar para nós, para o serviço, por exemplo, que vai tratar cálculo, que vai fazer roller, que vai fazer tulip, ou que vai fazer outras abordagens, qual é o laser ou os lasers que melhor se adequam para nós. Muito bem, a gente ainda tem hoje, no contexto atual, uma limitação de acesso ao túlio. Mas em relação às fibras, as bainhas de aspiração, a gente já tem elas disponíveis, prontamente disponíveis aqui? Temos sim.
As bainhas, hoje nós temos tanto a bainha para acesso ureteral, né, para acesso retrógrado do rim, quanto para acesso percutâneo. E são bem interessante. Ela permite uma drenagem mais contínua, se for o caso, diminuindo pressão e a aspiração, né? Acho que todo mundo já teve o sonho de olhar para a pedra e botar assim, puxa vida, eu tinha que botar uma dinamite aqui, fazer esse troço explodir e sair correndo, né? Para agilizar. Por outro lado, também, às vezes a gente transforma uma pedra de 1 centímetro em 10 de 1 milímetro e que não consegue tirar, fica ruim para tirar com a dormiar, e aí tu fica na expectativa, não, o paciente vai eliminar. E acaba não eliminando. Volta tudo lá pro cálice inferior e fica agrupadinho lá, né? Isso frustra o urologista, frustra o paciente. E a bainha de aspiração, ela tem uma ação importante nisso aí. Perfeito. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês nesse podcast hoje. Antes de nós encerrarmos, eu queria que vocês pudessem ter um espaço para trazer algumas considerações finais para os nossos colegas urologistas da SBURS e de todo o país que vão ter acesso a esse podcast, para que vocês possam trazer seus pensamentos em relação à aplicação dessas novas tecnologias, a pontos que vocês consideram relevantes aos colegas em início de carreira, que acabaram a formação há pouco, que estão se dedicando à endurologia, se vocês têm alguma dica em relação a como eles podem incrementar os seus conhecimentos na área, tendo em vista que vocês são colegas que hoje têm uma prática muito bem consolidada nessa área de endurologia e podem ajudar as pessoas que têm interesse em adquirir conhecimentos e habilidades técnicas de qual o caminho para chegarem lá. Eu queria complementar que nós podemos muitas vezes lançar a mão da cirurgia laparoscópica ou mesmo da robótica para litíase em casos muito selecionados. Por exemplo, se a gente vai operar um paciente com estenose de Jupe, né, na hora do procedimento, podemos usar um método laparoscópico ou robótico para ter acesso a um cálculo piélico ou eventualmente até com uma endoscopia, né, através do portal. Então, existe essa ainda situação, casos de rim ferradura também, casos já operados de difícil manejo, principalmente vinculados a estenoses, né? Então, ainda hoje se lança a mão, antes até da cirurgia aberta, da cirurgia laparoscópica ou robótica. E dizer que sim, essas tecnologias novas estão chegando com tudo. O sonho de consumo é a gente quebrar, pulverizar o cálculo e aspirar os farelos e sair de lá que está tudo resolvido, né? Talvez com um aparelho bem fininho, né? A gente viu as bainhas, né? Para complementar, a bainha hoje que nós usamos é 10-12, né? A gente começou usando as bainhas mais grossas, né? Que às vezes subia, às vezes não subia. Então nós temos hoje um calibre ideal da bainha. E do ponto de vista, né, prático, uma execução mais perfeita do procedimento. Estava falando isso aí da bainha subir ou não subir. Na minha consideração final, eu faria uma seguinte pergunta. Por exemplo, o urologista que está começando ureteroscopia flexível, dilata ou não dilata antes, né? No início a gente dilatava. Eu pedia todo paciente para mim em sala, que era o dilatador de ureter, porque a bainha era grossa. Eu tinha que estar ali dilatando. E às vezes mesmo dilatando não passava. Bota do pro J e volta na semana seguinte. Hoje eu praticamente nem uso mais dilatador. Eu entro, eu já faço o cateterismo com o ureteroscópio rígido. Com ele eu já subo, faço o que o professor Fuchs chama de dilatação óptica. Subo até onde dá. Ele já sabe como é que é o ureter, já vê a complacência e tal. Pego a bainha, pego o mandril da bainha, só o mandril, que é mais fininho, subiu, vou com a bainha. Então isso agiliza, diminui custo e acho que agrega resultado para o paciente. Em relação à questão de formação, dicas que vocês têm para os colegas em início de carreira? Eu diria assim, tem que pelo menos conhecer todas as técnicas, todas as opções, para que tu possa identificar quando uma tecnologia é melhor para o paciente, tu usá-la ou encaminhar, ou chamar um colega. Acho que não é demérito nenhum a gente chamar um colega para operar com a gente
Algum tempo atrás eu me sentia um pouco frustrado quando eu não conseguia resolver o caso do paciente, que eu tinha que chamar algum colega, né? A gente chama hoje tão comumente de proctor, né? Ficou tão tranquilo para nós, né? E lá pelas tantas eu percebi, assim, talvez seja uma dica filosófica para quem está começando. Não tem problema nenhum, não é demérito nenhum tu chamar alguém mais experiente para te ajudar naquele caso ali, porque ao fim e ao cabo ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de uma ajuda e às vezes é tu que precisa de ajuda hoje ou amanhã é tu que vai ajudar o colega. Então, acho que isso é importante. Saber os seus limites, não ter problema de convidar colega mais experiente para operar junto, acho que isso agrega, né? E saber os limites das tecnologias também. Porque a gente sempre tem essa impressão, agora os nossos problemas estão resolvidos, agora com a aspiração nós vamos resolver tudo. Pode ser que não seja bem assim. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a conversa foi muito boa. E eu gostaria de convidar todos os colegas da SBORS e demais colegas urologistas do Brasil que têm acesso aos podcasts da SBORS que acompanhem as próximas edições. E até a próxima, então.